Eu odeio crente. Eu odeio religioso no geral, mas crente em específico, especificamente as pessoas que acreditam em Jesus, em Deus, é um pouco mais. Meu amado irmão, minha amada irmã, direto ao ponto. No vídeo de hoje nós iremos reagir a este vídeo que você viu aí na introdução. É o vídeo desta jovem que está aí na tela, aonde ela fala que ela não gosta dos crentes e ela não gosta de Jesus. Porém, este sentimento negativo aumentou muito na vida dela depois que ela participou de um culto a convite de uma parente. Segundo ela viveu um momento muito desagradável neste culto, aonde este sentimento negativo por Jesus e pelos crentes aumentou de maneira considerável, meus amados irmãos e irmãs. Ora, se em algum momento ela ainda poderia gostar de Jesus e dos crentes, esta possibilidade acabou, se esgotou de uma vez por todas depois que ela participou deste culto, depois da experiência desagradável que ela viveu neste culto, onde ela conta tudinho neste vídeo que você vai ver junto conosco no vídeo de hoje aqui no canal. Por isso eu peço para que você ouça tudo o que ela vai falar, para que você no final venha tirar suas conclusões e compartilhar conosco a sua opinião, tá bom? Bom, antes da gente ir pro vídeo, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, optando por todas as notificações e vem conosco aqui na tela. Eu odeio crente. Eu odeio religioso no geral, mas crente em específico, especificamente as pessoas que acreditam em Jesus, em Deus, é um pouco mais. Eu não consigo entender como algo que segue um cara que supostamente pregou amor ao próximo consegue ser o maior conglomerado de gente escrota que eu já vi na minha vida. Uma vez uma parente minha apareceu aqui na porta da minha casa, me tirou da minha casa contra a minha vontade, primeiro porque ela não me avisou que ia aparecer aqui, e segundo... Aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, no começo da fala dela, ela já revela e confirma, né, que ela não gosta dos crentes e não gosta de Jesus. E também ela já começa a falar a respeito da sua experiência desagradável na igreja, no culto que ela participou a convite da sua parente. Aqui ela já começa, porque na verdade essa questão dela não gostar de crente, dela não gostar de Jesus, já era uma coisa que existia na vida dela. Agora, ficou mais forte a partir do momento que ela viveu esta experiência desagradável neste culto, nesta igreja. Que eu tinha coisas pra fazer, eu fui obrigada a deixar de fazer essas coisas pra ir com ela, e no final ela me levou para um culto. O culto era um evento X que estava tendo lá na igreja evangélica que ela frequenta. Isso foi um grande problema pra mim, já quando ela apareceu aqui em casa, porque se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, eu sou autista e TDAH, e não sei se você está familiarizado com isso, mas mudanças, quebras de rotina causam crises em autistas. Então assim, o meu dia ele já tinha ficado meio merda pela quebra de rotina, só que ele conseguiu piorar por causa dos crentes. Ela me levou para um culto, esse culto X que estava acontecendo na igreja dela, e ela sentou e me fez sentar junto com ela lá na frente do palco. A igreja é gigante, ela me fez sentar lá na frente do palco, do lado da caixa de som que fica virada para todos os ângulos da igreja, para as pessoas ouvir, porque é muito grande. Eu, como uma pessoa autista, sou uma pessoa que tem muitas hipersensibilidades. Bom, aqui também ela já revela qual foi a causa, o que provocou este momento difícil que ela viveu na igreja e no culto. Ela revela que a causa foi o fato dela ter sentado perto da caixa de som e, segundo ela, o som estava muito alto, estava acima do normal no volume. A causa do momento difícil que ela viveu neste
culto nesta igreja foi o som. Mas preste atenção no detalhe. Por conta dela ter sido colocada, dela ter se acomodado perto da caixa de som, uma vez que ela não pode, ela não poderia, você está compreendendo? Então aqui a gente já está entendendo o que foi que provocou todo o mal-estar, toda a situação adversa que ela viveu neste culto, que ela viveu nesta igreja. A sua parente lhe acomodou em uma cadeira perto da caixa de som, meus amados irmãos e irmãs. Especialmente auditiva. Então, estar perto da caixa de som para mim já é um problema, mesmo não estando sobrecarregado em crise, porque isso me sobrecarrega. Agora, imagina estar já sobrecarregada, com um monte de problemas por conta da quebra de rotina, já está meio em pré-crise, e aí te colocarem do lado da caixa de som, no talo, no último volume, com um monte de gente em volta, com música, luzinha, lá, 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 lá. Começou o louvor, e obviamente a que estava muito alta para mim, e dentro de igreja, pensa em acessibilidade. Então eles não pensam que o som no talo pode atrapalhar outras pessoas. Eu, obviamente, botei o dedo na orelha, porque... De fato se o som já estava acima do normal no volume, não só incomoda a ela, não só haveria de incomodar a ela, já que ela requer um atendimento, né, diferenciado, como também vai incomodar outras pessoas que estão participando, que estão no ambiente. Realmente eu concordo. O som no evento, numa altura acima da normalidade, incomoda todas as pessoas que estão no ambiente. Não tem jeito. Agora, no que se trata dela, vai incomodar mais ainda, mais ainda. Não se há dúvida nisto, entendeu? Não se há dúvida nisto. Agora, eu entendo que neste caso da questão do som estar acima da normalidade no seu volume, ela está certa em se queixar. Mas eu acredito assim. A parente lhe convidou, ela aceitou o convite, foram até a igreja para participar do culto, para estar ali. Ela tendo ciência das suas limitações, a parente também tendo o que elas deveriam ter feito, ter conversado entre elas a respeito das necessidades dela, né? E ter encontrado um lugar que ela pudesse ficar mais à vontade, que ela pudesse ficar um pouco mais tranquila para participar do culto, não é verdade? Eu acredito que deveria ter havido esta conversa entre elas, entendeu? Olha, minha parente, eu preciso, quando chegar na igreja, ficar num lugar que eu possa me sentir bem, tranquila, para participar do culto. Você sabe, você tem ciência das minhas limitações, né? A parente tendo ciência, né, a respeito desta necessidade de quando chegar na igreja, então veja bem, chegou na igreja, a parente dela iria com certeza buscar um lugar que ela pudesse ficar ali e participar do culto de maneira mais tranquila, não é verdade? Agora, segundo ela, a parente, quando chegou na igreja, botou ela perto da caixa de som. E ela tem razão mesmo, segundo as suas necessidades, suas limitações, o som muito alto, sentar próximo do som e o som muito alto, com certeza iria ser ruim para ela. O que eu sempre faço para abafar o som. O meu fone ele não abafa muito bem, eu tenho que comprar um fone com um abafador melhor, que eu ainda não comprei porque eu não tenho dinheiro. E 2, isso daqui abafa pra cacete. Como eu tava muito lá na frente e o pastor ele ainda não tinha subido no púlpito e lá no palco pra
ficar lá falando por 4 horas seguidas, ele estava sentado na fileira da frente da minha e ele levantou para ficar olhando para as pessoas e orando. Quando ele foi passando para trás, ele me viu com o dedo na orelha e com aquela cara meio de estou entrando em crise, se ninguém fizer nada e ninguém me tirar daqui, eu vou explodir, não vai ser nada legal. E em vez dele virar para mim e perguntar, precisa de alguma coisa, ou de ele, obviamente, me levar para longe, ele apontou a mão para mim assim e começou a orar. E aí, todos os seres humanos que estavam ao meu redor começaram a fazer a mesma coisa. Só que, tipo assim, um monte de gente falando ao mesmo tempo, fazendo aqueles barulhos que eles juram que é outra língua, que pra mim é a maior lorota crente já inventada, gritando, rodando, luzinha, sons, tipo, é muita coisa, é muito estímulo. Não contente. Meu amado irmão, minha amada irmã, como ela está dizendo aí, né? O pastor estava ali sentado, de repente resolveu se levantar para começar a orar em prol das pessoas que estão participando do evento. Viu ela, né, com os 2 dedos assim, ó, dentro dos ouvidos. E aí ele estendeu as mãos em direção a ela e começou a orar por ela, né? Em prol de sua vida ali naquele local. Ela se queixa o seguinte, a queixa dela aí é a seguinte, de que ao invés do pastor se aproximar dela, uma vez que está vendo ela desta forma, com os 2 dedos assim, ó, dentro do ouvido, para abafar o som, né? Uma vez que o pastor está vendo ela desta forma, desta maneira, ao invés do pastor se aproximar dela para perguntar se está acontecendo alguma coisa, se ela precisa de alguma coisa, o pastor começou a orar por libertação, e segundo ela, outras pessoas que ali estavam próximos, né, próximos do pastor e próximo dela, começaram a acompanhar o pastor na oração, ou seja, estenderam a mão em direção a ela e começaram a orar em prol de libertação na vida dela, e ela precisando de que um deles se aproximasse dela para saber e assim entender o que é que ela está passando, qual é a necessidade dela, porque naquele momento ali, ela precisa de que alguém lhe tome e leve ela dali, tire ela dali, retire ela dali e coloque ela num lugar mais tranquilo. Conforme o que ela está falando, neste exato momento, ela está precisando de que alguém se levante, se aproxime, entenda o que ela está passando, entenda o que ela está vivendo e conduza ela até um local ali na igreja que seja um pouco mais, que seja mais tranquilo, onde ela possa se acalmar. Você está compreendendo agora? Você que está vendo, você que está ouvindo, meu amado, minha amada, preste bem atenção nesse relato. Observe bem, como eu disse no início, tire suas conclusões e compartilhe com a gente a sua opinião a respeito disso tudo que aconteceu com esta jovem neste culto, nesta igreja. Com só apontar a mão pra mim, a maioria deles começou a encostar em mim, começou a passar a mão, encostar assim em mim, tipo, ia falar, ai, liberta, Senhor, e cura, e sai demônio, e tá expulso em nome de Jesus, e blá, 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 blá. Todos eles que estavam em volta de mim começaram a fazer isso. Eles literalmente começaram a tentar me exorcizar no meio de uma igreja, no meio de todo mundo. Eu não tava, não tinha, não tem, nunca teve nenhum cacete de demônio dentro de mim, seus imbecis. Eu estava em crise. Eu consegui segurar o suficiente para eu conseguir sair correndo e me trancar na sala de maternidade, que é onde a igreja é gigante, então tem uma sala lá em que as mães podem ficar amamentando seus bebês, e ali é uma sala com abafamento acústico e tal, e não vai barulho. Aí eu pergunto, meus amados irmãos e irmãs, cadê a parente dela? Porque a parente, por ser uma pessoa mais próxima dela, né, com um pouco mais de intimidade para com ela e para com a sua vida, cadê a parente que de repente deveria ter ciência, né, das limitações dela, das necessidades, né, que ela, das suas necessidades, né, e do acompanhamento e dos cuidados que ela requer, né? Cadê a parente? Porque ela diz aí que ela teve que correr para dentro de uma sala onde o som era menor, né? Onde
era quase imperceptível o som, para que ela pudesse se acalmar. Então eu pergunto, cadê a parente? Não é que eu queira fazer da parente a culpada por tudo isso, não é isto, né? Mas a gente tem que observar os pontos, né? Os pontos. Por que ela não chamou a sua parente, né? Olha, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem. Me leva daqui, me tira daqui. E quando ela começou realmente ruim, a se sentir ruim, né? Aí a parente que está próximo, né, pegaria ela ali, né, pelas mãos e conduziria ela, ou então até chamaria apoio. O apoio do próprio pastor que levantou para orar, das próprias pessoas que estavam ali acompanhando o pastor na oração, né? Na oração. Porque preste atenção, meus amados e minhas amadas. Ela, por tudo, em alguma coisa, ela está certa. Não é porque ela estava lá na igreja, de repente, com os dedos dentro do ouvido para abafar o som, que de repente ela estivesse realmente com uma presença na sua vida que não fosse a de Deus, né? Com uma presença estranha, né? Eu acredito que realmente nós devemos estar ou buscar estar um pouco mais preparados para saber lidar com as pessoas que estão participando dos eventos que nós realizamos em nossas igrejas, não é verdade? Nós precisamos buscar estar, eu repito, eu entendo por conta da queixa dela, né, de que nós devemos estar sim, ou buscar estar preparados para saber lidar com situações entre nós, não é verdade? Mas faltou, eu acredito, um pouco de comunicação, um pouco de ação e de atitude, né, por parte da parente dela, por parte dela e até por parte da própria igreja, entendeu? Agora, ela teve que se retirar, correr para dentro de uma sala onde ficam as crianças, né? E dificilmente o som que está se ouvindo na nave da igreja dificilmente se ouve aonde as crianças estão. E eu consegui ter a minha crise sozinha ali. Eu até hoje não sei como eu consegui segurar por tanto tempo ao ponto de eu conseguir desviar de todas as pessoas, porque era muita gente. 3, 4 fileiras de cadeiras estavam em volta de mim, me tocando contra a minha vontade, falando, gritando, girando, tipo, tudo ao mesmo tempo, enquanto eu tô tendo uma crise. Naquele dia, eu voltei pra casa depois, foram 4 horas de culto. Como vocês conseguem? Mas foram 4 horas que eu fiquei em crise dentro daquela sala de maternidade. Até a mulher que me levou acabar lá o negócio, a minha parente, me pegar lá na sala da maternidade, me levar de volta pra casa. E depois daquele dia, eu fiz uma promessa pra mim mesma de que eu nunca mais, em hipótese alguma, pisarei em qualquer instituição religiosa na minha vida. E tipo assim, tudo bem você ter a sua fé, tá? Beleza você acreditar em Deus, você acreditar, sei lá, em qualquer coisa que você queira acreditar. Não tenho o menor problema com isso. Não é da minha conta. Acredite no que você quiser. Mas, tipo assim, entende que essa situação não era perigosa só pra mim, era perigosa pra quem tava ao meu redor. Porque se eu não tivesse conseguido segurar o suficiente e saído correndo pra dentro da sala de maternidade, me trancado por lá, pelas 4 horas de culto e tido a minha crise lá, eu provavelmente teria me machucado muito seriamente e eu provavelmente teria machucado outras pessoas seriamente. Tudo bem você ter a sua fé, mas, bicho, tentaram me exorcizar. Meu amado irmão, minha amada irmã, você ouviu o desabafo da jovem que, segundo ela, viveu uma situação extremamente desagradável em um culto, numa igreja, a convite de sua parente. Inclusive, ela diz aí no final que nunca mais ela coloca os pés em uma igreja, em um culto. Nunca mais, meus amados irmãos e irmãs, ela ficou realmente extremamente aborrecida por tudo que passou, por tudo que viveu neste culto, nesta igreja. Meus amados, deixa eu falar uma coisa para esta jovem, né? Não fique assim, minha filha. Não fique com raiva da sua parente. Com certeza,
ela só pensou as melhores coisas a seu favor quando lhe convidou para participar deste culto. Com certeza, ela só teve as melhores intenções dentro do seu coração para com você neste culto. Agora, errar, né? Todos nós podemos errar. A palavra de Deus nos diz que nós, como seres humanos, somos passivos a erros e, de repente, a sua parente não, né, não observou, não se atentou para o cuidado que se fazia necessário com você e para com você no culto e na igreja, você está entendendo? Então, não fique com raiva, aborrecida com sua parente. Pelo contrário, continue amando a sua parente, entendeu? Porque eu creio, com certeza eu creio, que ela estava munida das melhores intenções para com você e para com a sua vida quando lhe convidou para participar deste culto, tá bom? Meu amado irmão, minha amada irmã, você viu, você ouviu, tire suas conclusões, compartilhe com a gente a sua opinião lá nos comentários a respeito de tudo que você viu, de tudo que você ouviu, de tudo que ela disse, de tudo que ela falou, entendeu? Quero também pedir a você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, ó. Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações optando por todas as notificações e fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.